Gravando. Compartilhar. 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 Oh, meu Deus. Esta tela? Compartilhar esta tela. Vocês estão vendo tudo. Meu Deus, o que eu faço? Eu quero que vocês vejam só isso. E eu quero jogar isso aqui. Ai, meu Deus, tô perdida. Vamos lá. Vamos revisar. Aula passada, eu dei introdução de pontuação. Que é um negócio que a gente meio que sabe, mas não lembra. Que é pontuação. Tipo, todo mundo lembra a cara da pontuação. Todo mundo sabe que ponto final é um ponto, que a interrogação tem esse formatinho, que exclamação é assim, né? Bonitinho aqui, ó. E todo mundo sabe que esses três encerram períodos, que depois que a gente usa ele, começa uma letra maiúscula. Todo mundo sabe que depois da vírgula, travessão, isso aqui chama travessão. Vírgula, não é risquinho, é travessão. Vírgula, travessão, parênteses e dois pontos. Todo mundo sabe que esses aqui, bom, eu vou falar agora, são as mais trabalhadas. E eles introduzem coisas, ou explicam, ou fazem uma pausa. A ponto e vírgula é conhecida pelas enumerações. As aspas, elas podem ser erroneamente usadas, por isso que eu tenho que explicá-las à parte. Elas são usadas com estrangeirismos. Cada vez mais, a gente usa palavras estrangeiras no nosso dia a dia, ainda mais com o inglês, né? Então, aspas para estrangeirismos. Citações em discurso direto. A gente usa travessão para falar uma citação, né? Que é a fala do personagem. Ou, para avisar, a última aluna não sabia, o risquinho aparece para todo mundo, tá? Se for risquinho claro, não tem importância, que não vai apagar, né? Mas escuro vai atrapalhar. As aspas também podem realçar uma expressão. Por exemplo, se eu quero que ela fique, dar uma ênfase em alguma coisa, eu estou sendo irônica, sabe? No meu texto. Se for um texto sério, discursivo, só se eu estou usando estrangeirismo, uma palavra que tem que ser mais, assim, desse jeito, estrangeirismo. Mas que eu não vou usar conotação, que é num texto discursivo. Mas, se for uma narração, aí pode ter bastante ironia, pode ter fala, pode ter conotação. Quando a gente fala em conotação, tem o sentido conotativo e denotativo. Denotativo é quando a gente usa as palavras no sentido do dicionário. E conotativo, não. Por exemplo, eu odeio exemplo. Eu odeio exemplo. Gente, esquece isso aqui, tá? Exemplo, conotação, denotação. Alguém fala ou escreve aí se sabe o que é conotação, denotação. Conotação representa o sentido figurado, ó, figura. Denotação é o sentido do dicionário. Exemplo. Eu quero exemplo. Eu quero exemplo. Eu quero um exemplo. Quero um exemplo, gente. Vocês não estão dando exemplo. Ninguém me disse nada, você sabe. É pra gente dar um exemplo, professor? Não, o exemplo eu vou procurar, só pra falar. Sabe ou não sabe? Ah, tá. Sei. Notação. Eu Lembra acho. que... Você sabe? Acho que sei. Eu sei. Sabe dar exemplo? Ou que nem eu que não consegue pensar em nada? A professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia. Nesse caso, pegar é pegar mesmo, então, denotativo, sentido literal, tá? A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária. Também tá certo, aí, cadê?
Denotação. Ah, tá. Conotação. Exemplo. Ah, pronto. Achamos. Ai, meu cachorro. Gente, esquece o cachorro, tá? O amor é fogo que arde sem se ver. Gente, amor não é fogo, amor não arde. Pronto, acabou. Acabou essa parte. É aqui que usa as aspas no texto, quando a gente... Sumiu. Aqui. Quando estamos usando uma conotação. Lembra que em texto sério não tem conotação, só em narração. Acabou. Não, não acabou, tem 3 pontos. 3 pontos, estilística, estilo, né? Aqueles textinhos mais bonitinhos. Quando a gente tem 3 pontinhos, quando tem aquele pensamento, quando quer dar uma emoção, suspense, entendeu, né? Pode ser usado no meio da frase. Não quer dizer que está encerrando o período, às vezes encerra o período. Pronto. Essa é a revisão. Aí aqui, ó, esse último exercício foi muito legal. O que introduz uma enumeração? Toda vez que usar a palavra introduzir, 2 pontos, indica suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento, 3 pontos. Destacar citações, aspas. Substituir vírgula, esse aqui era legal que eu lembrei. Substituir a vírgula na separação do vocativo. Vocativo é quando a gente está chamando alguém. Se eu estou chamando alguém, às vezes quando sua mãe está chamando, dá uma gritadinha, né? Aí, ó, ponto de exclamação. Quando falava do vocativo, ele vinha com a exclamação. Essa letra D era mais chatinha de lembrar. E finalizar uma frase declarativa de sentido completo, ponto final. Não assusta com essa nomenclatura. A frase pode ser exclamativa ou declarativa. Se a frase é declarativa, é porque ela não está perguntando nada. Declaração é um fato. Se é um fato, ponto final. Acabou. Tá. Acabou. Fechar esse slide. Não salvo, não fiz nada. Não. Aqui. Agora, já começar a aula 2. Porque a aula 1 era só para vocês lembrarem o que cada ponto faz. Vai cair na prova de vocês isso? Talvez. Talvez não vai. Vai perguntar aqui o que cada um faz. Mas aí eu vou trazer o exercício certinho. Mentira, eu olhei na prova do IFMS, não tinha nenhum exercício de pontuação. Mas eu sou obrigada a dar. Então a gente tá aqui. Por isso que eu não quero gastar muitas aulas com isso, não. Mas aqui, ó, de novo, pontuação, tipos de ponto, acabou, já passando por isso. Tá. A aula 1, que foi a aula 0. A aula 1 vai ser pontuação no período simples. Pra cá, vocês lembram o que significa a palavra período? Alguém fala sim ou não, por favor? É uma frase com verbo, né? Ok, gostei. Frase com verbo. Oração é uma frase que tem verbo. Período é uma frase formada por uma ou mais orações. Tá ótimo que você falou. E frase é um enunciado de sentido completo, que pode ou não ter verbo. Adorei. Tá perfeito. Agora, se eu falar período simples, eu quero que tenha um só verbo. Eu vou trabalhar pontuação em frases que tem um só verbo. Depois eu vou mexer com pontuação quando tem mais de um verbo. Agora a gente vai trabalhar com um só verbo. Só quero um verbo. Tá. Aqui, aula 1, período simples. Aula 2, período composto. Aula 1, formada por uma só oração. Um só verbo. Não. Essas aqui são todas as regras que a gente tem que passar. Primeiro eu quero focar na primeira. A regra master que vocês têm que saber, que se vocês souberem, vocês vão acertar 50% das questões jamais se separa o sujeito do verbo e o verbo do complemento. Simples. Sujeito, verbo, verbo, complemento. Eles são um é melhor amigo do outro. Ninguém vai separar. Gente, olha isso. Se uma pessoa é melhor amiga da outra, você acha que o namoradinho vai entrar lá e separar? Não vai, gente. Ó, sujeito, verbo, melhor amigo. Verbo, complemento, melhor. Não vai. Tipo isso. Agora, vamos lá. A gente tem que olhar na prática. Sujeito e verbo é análise sintática no português. É a função da palavra dentro da oração. O trabalho dela dentro da oração.
E vocês conseguem, vocês lembram, vocês já tem na prática, na cabecinha de vocês conseguem automaticamente analisar isso? Sim ou não? Rapidão, por favor. Tô esperando. O Sim. que você falou? É que se vocês conseguem, assim, encontrar o sujeito da oração. Sim, sim, sim. Ótimo. Então a gente vai Tranquilo. testar junto. Ah, sim, sim. Tá. A2. A1 é uma regra de negativa. Não se separa. Não se separa melhores amigos. Não se separa sujeito do verbo. Não se separa verbo de complemento. A2 é uma regra facultativa, porque eles não são melhores, amigos, são conhecidos. Não se separa o adjunto adverbial na ordem direta. O que é ordem direta, gente? Vamos aprender. Ordem direta. Aí eu vou fazer só 1 e 2. Aí as demais a gente vai esperar um pouquinho. 1 e 2. Ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Eu, sujeito, eu passei. Passei não tem. Ai, gente, não gosto de exemplo. Aqui, vou usar isso aqui. André fez os exercícios com muita alegria. Acabou, é só isso aqui. Esquece o resto. André, sujeito, fez, verbo. Os exercícios, complemento. Com muita alegria. Adjunto adverbial. Na ordem exata. Se eu não usasse a ordem direta, direta é tipo assim, certinha, eu teria falado assim, com muita alegria, André fez os exercícios. Essa frase está errada? Não, no português você pode alterar a ordem, não tem problema, e o sentido fica completo, não está errado. Eu poderia também ter falado assim, André, com muita alegria, fez os exercícios, e também estaria certo. Poderia também ter dito, André fez com muita alegria os exercícios. Estaria tudo certo. Tá, beleza. Agora a gente está dizendo que o sujeito não se separa do verbo. Então vamos analisar esse exercício aqui antes de partir para o resto. Primeiro, quando a gente analisa uma frase, a primeira coisa, eu já vou vir para cá. A primeira coisa que a gente acha é o verbo. Fez. Quem que é o verbo? Fez. Quem faz? André. André fez. O que ele faz? Os exercícios. Então, o que com muita alegria... Se a gente já achou tudo, a gente já achou o sujeito, a gente já achou o verbo, já achou o complemento, o que sobra, a gente vai pensar. Vai pensar, seja, não é automático. É outro verbo? É outro complemento? Vai que é um verbo transitivo direto e indireto, que precisa de dois complementos. É outro? Não é. É a maneira que ele faz os exercícios. Então, é adjunto adverbial. Adjunto adverbial é uma coisa que qualifica o verbo. Fazer com muita alegria. Massa, né? É a maneira que ele faz. Poderia ser quando ele faz. Poderia ser como ele faz. Poderia ser onde ele faz. São todos os tipos de adjunto adverbial. Quando a gente tem esse tipo de frasezinha assim, não entendi nada. Só o meu que tá travando bastante. Travar é internet. Pessoal, não é minha. Porque a minha não tá travando. E não tô entendendo nada. Você não tá entendendo a pontuação ou a sintaxe? Você não tá entendendo o sujeito? Não, a senhora tá falando, tá travando muito. Tá travando muito Ué, pra mim não trava. o vídeo. A senhora tá áudio? falando. O áudio tá travando? Pra mim, o áudio da senhora tá tranquilo. Sim. Ixi, então se algum tá tranquilo, deve ser sua internet, querida. Tenta ficar mais perto da onde sai a internet do modem. Pera.
Depois que eu fizer a aula, eu vou mandar também o vídeo e um arquivo explicando tudo. Mas vamos lá. Quando a gente tem um adjunto adverbial, ele é algo que qualifica, que explica a maneira que aquele verbo está agindo. Que verbo é uma ação, né? É a maneira que aquela ação está sendo feita. É um quando, é um como, é um onde. Nesse caso, é um como André está fazendo. Ele está fazendo com muita alegria. Eu duvido, né? Porque às vezes exercício a gente faz com aquela dificuldade, né? Tudo bem. Vamos lá, já identificou tudo. O sujeito, verbo, complemento. Tudo bem, Isabel, não tem problema. O sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Agora vamos voltar lá. Pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo? Não. Proibido. Aqui, vermelho, proibido. Letra A tá certo, letra B tá errada, letra C tá certa, letra D tá certa, letra E. Então, só B saiu por enquanto. Tá. Então, sujeito e verbo não pode ter. Pode ter vírgula entre verbo e complemento? Proibido. Então, vamos lá. Letra A, André fez os exercícios. Perfeito. D, já tiramos, né? Fez os exercícios. Errado. Fez os exercícios. D, deu certo. André fez os exercícios. Também tá certo. Então, sobrou A e E. Muito bom. A gente tirou algumas. Agora, o adjunto adverbial, na ordem direta, é facultativo ter uma vírgula. Então, tanto a E, que separou essa vírgula com muita alegria, tanto a A poderia estar certo. Eu coloquei aqui gabarito letra A, mas é facultativo, também pode ter. Tem outra oração, ó, corrigir é outro verbo, mas eu não vou fazer esse finalzinho porque aqui é período simples. Foi mais rápido que imaginei, ó. Adjunto adverbial remete ao verbo. É um como, onde, quando o verbo está agindo. É facultativo usar uma vírgula entre ele e o resto da oração na ordem direta. Agora, na ordem direta, sujeito não separa do verbo. Verbo não separa do complemento. Você tendo essa imagenzinha aqui em mente, você não vai errar nada. Perfeito, Bel. Vou voltar agora aqui para o nosso esquema. Cara, gente, se vocês se revisarem por esse esqueminha, vocês não vão errar nenhuma questão. 1 e 2. Foi. Vou pular 3. Aqui. Aqui. 4. A gente tá voltando para sujeito, complemento e adjunto, que é o que eu tô falando, né? Por isso que eu pulei a 3. Voltamos para adjunto adverbial. Adjunto adverbial curto e longo. O que seria um adjunto curto? Por exemplo, ontem eu comi soba. É mentira, eu não gosto muito de soba. Ontem eu comi soba. Ou eu comi soba ontem. Na ordem direta seria eu comi soba ontem. É facultativa a vírgula nessa frase. Eu poderia não usar nenhuma vírgula. Eu comi soba ontem. Será que eu escrevo aqui? Talvez. Aqui. O que eu fiz, gente? Não, calma, gente. Eu comi soba ontem. Eu, sujeito. Comi. Na verdade, a gente acha primeiro o verbo, né? Vamos lá. E quem tá agindo aqui? Eu faz alguma coisa? Faz, né? Não. Qual que é a ação? Eu tenho ação? Não, eu não tenho nenhuma ação. Comi, comer, comeu, eu faz ação. Sobar, ação? Não. Ontem, ação? Não. Quem é a ação é eu comi. Beleza. Quem comeu? Eu. O que comeu? Sobar. Verbo, comer. Quem comeu? Eu. Sujeito, eu. O que eu comi? Sobar. É o complemento.
Alguma coisa pode separar aqui? Negativo. Eu, que é o sujeito, não pode separar do verbo, que é comer. E comer, que é o verbo, não pode separar do seu complemento, que é sobar. E ontem? Ontem é quando o verbo comer agiu. Então, ontem é um adjunto. Adjunto de quando. Quando é o quê? Tempo. Adjunto adverbial de tempo. Esse é o nome do termo ontem, né? Ontem é curto ou é longo? Comparado com isso aqui, ó. Com muita alegria. Bom, comparado com muita alegria, ontem é curto. Cadê meu negócio, gente? Aqui. Na ordem direta, ontem é facultativo ter vírgula. Pode ou não ter isso aqui. Eu vou deixar sem, só para comparar com o outro, né? Ups. Agora. Eu posso também dizer, ontem eu comi soba. E aqui a vírgula também é facultativa. Olha que legal. Curto, até 2 palavras, também facultativo. Agora, vamos lá. Eu comi soba. Eu vou usar o mesmo que estava ali. Com muita alegria. Com muita alegria, eu comi soba. Mentira, que eu não gosto. Com muita alegria. Ó, com muita alegria tem 3 palavras. E aqui no meu esquema tá dizendo que curto só tem 2 palavras. E que longo, que seria mais de 2 palavras, obviamente, é obrigatório usar vírgula. Então, ó, com muita alegria, eu comi soba. Só que essa vírgula só vai ser obrigatória quando? Quando o termo estiver deslocado. Ou seja, deslocado quer dizer que não está na ordem direta. Então, ele está antes de todo mundo. Porque a ordem direta, onde ele está? Está no final. Então, se ele estiver no final, o que vai acontecer? Ai, meu Deus. Olha as coisas que eu faço. Eu comi soba. Opa. Com muita alegria, sem vírgula. Com muita. Não, sem vírgula. Porque é facultativo. Poderia pôr vírgula? Podia. Não coloquei para mostrar que não é obrigatório. Esses são os 3 exemplos. Vamos diminuir isso aqui. Aqui. Quero pôr laranja, porque ele tá escrito laranja, mas não tem laranja aqui, ó. Dá pra enxergar? O que vocês estão falando aí? Deixa eu ver. Como assim você não gosta de soba? Ai, gente, não sei. Não sei porque eu não gosto de soba. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Tipo, ele é gostoso, não é ruim, não. Se você estiver na minha frente e estiver com fome, eu vou comer. Sim, de boa. Mas não é minha comida preferida. Se tiver que escolher, eu não vou escolher soba quase nunca. Real oficial. Vocês gostam de soba? É médio, não é muito bom, não. Olha, agora a gente fez as 3 regras, 3 não, 3 regras de sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, mas tem mais 2. E olha, quase tudo, ó, quando fala de adjunto adverbial, tem 3 regras, né? A ordem direta, facultativo. Adjunto adverbial deslocado, curto, facultativo. Adjunto adverbial deslocado, longo, obrigatório. Esse aqui, olha, é o que mais pode pegar em vocês. Adjunto adverbial longo deslocado. Ele é obrigatório. Ah, aqui tem que ser verde. Agora que entendi. Pronto. Obrigatório. E aqui, esses aqui que é facultativo. Entendi. Esse aqui é facultativo. Laranja. Aqui também é facultativo. Laranja. E aqui também é facultativo. Laranja. Entenderam as cores, né, gente? Ótimo. Vou salvar, que gostei dessa. Tá.
Agora vamos voltar aqui para sujeito e objeto. Sujeito sempre vai ser proibido. Ordem direta, ordem indireta, ele nunca vai poder, mesmo deslocado, ele nunca vai poder ficar separado do verbo. Se eu colocar ele no final da frase, ó, comi soba, eu, não pode. Tudo bem que ficou muito estranha essa frase, mas não pode estar separado. Nunca, 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 nunca. Agora, o objeto já é facultativo, se ele estiver longe, separado, deslocado do verbo. Na ordem indireta. Quando falo indireta, quando o termo estiver deslocado. Na ordem direta, nunca, 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 nunca separa, gente. Eu vou achar depois exemplos deslocados. Esse é o raiz. Não, miojo não, gente. Miojo é fim de vida, né? Haja coisa. O que mais? Deixa eu ver. Calma. Eu só quero falar de sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial com vocês. Isso eu queria fazer tarefa para vocês, porque eu tenho uma leve impressão, porque eu tinha dificuldade muito com isso. Eu aprendi só agora, depois de velha, a identificar com facilidade, assim, rapidez. Eu sempre me pegava, assim, nessas coisas. Vou pegar mais frases aqui agora, então, pra gente achar. Vamos lá. Taram, taram. Exercícios. Vírgula. Está no nono, né? Está no nono? Está no nono. Aí, ó, olha que legal. O período que introduz o texto foi transcrito sem a vírgula. Se é necessária a vírgula, reescreva. Ah, mas não gostei disso. Nesse trecho, os parênteses poderiam ser substituídos por vírgula para separar o quê? Não gostei disso. Tem que explicar mais coisas que eu não expliquei. E por isso, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Ai, tá vendo? Nada, que coisa sem graça. Eu não gostei dessa atividade. Não é isso que eu quero. Mas eu vou usar o texto pra gente fazer atividade. Espera. Volta lá, gente. Volta lá. Pra vocês verem que eu sou muito boa de exemplo, né? Ó. A borracha apaga o lápis de escrever. Vamos usar este exemplo aqui. Com isso. Vou botar a letra maiúscula para ficar bem bonitinho. Verbo. Cadê nosso verbo? Verbo de amarelo. Verbo tem ação. Borracha. Borracha faz alguma ação? Não faz nada. Apagar. Eu consigo visualizar alguma coisa se mexendo para apagar. Esta é a nossa ação. Apagar. Quem apaga? Borracha. Já identifiquei nosso sujeito, borracha, e nosso verbo apagar. Agora, a borracha apaga o quê? Olha aqui, o lápis de escrever. Isso tudo é o nosso complemento. Agora, com rapidez. Com rapidez, fala, tá, esse termo inteiro, com rapidez, tá remetendo a quem? A borracha com rapidez? O lápis de escrever com rapidez? Ou apaga com rapidez? Apaga com rapidez. Quando você acha o termo que ele está remetendo, a gente descobre o que é. Se tivesse se remetendo a um nome, seria um adjunto adnominal. Mas, ó, tá remetendo a um verbo. Com rapidez. Vou pôr uma cor bonitinha. É um adjunto adverbial. Ué, tá se remetendo a um verbo? Tá. Bora lá, então. Posso pôr uma vírgula aqui, entre o sujeito e o verbo? Jamais. Posso pôr uma vírgula aqui,
entre o verbo e o complemento? Jamais. Agora eu vou falar sobre um negócio bem legal. Olha aqui. O complemento. O complemento inteiro é o lápis de escrever. Esse é o complemento inteiro. Eu poderia falar, a borracha apaga o lápis. Mas eu quis explicar que era o lápis de escrever, não era o lápis de colorir, por exemplo, né? Porque, na verdade, a borracha não apaga, nem o lápis de colorir. Bora lá. Eu posso colocar uma vírgula aqui? A borracha apaga o lápis de escrever? Não, eu não posso colocar uma vírgula e separar essas palavras dentro do complemento. Essas palavras dentro do complemento são ou um adjunto adnominal, porque acompanham o nome, ó. Esse artigo o, tá acompanhando o nome lápis. E esse de escrever também tá acompanhando o nome lápis. Então, eu também não posso separar o lápis de escrever. Mas isso vai ser para a próxima aula. Vamos voltar. A borracha. Posso pôr vírgula aqui, antes do sujeito, separando o verbo? Não. Apaga. Posso pôr uma vírgula aqui, entre o verbo e o complemento? Não. Posso pôr uma vírgula aqui, entre o sujeito, o verbo, o complemento, separando estes três do adjunto adverbial? Se eu quiser, é facultativo. Então, vamos colocar tudo que eu posso. Eu vou tirar isso aqui. Vou tirar essa explicação. Não, tiro? Não tiro. Então, pera. Tá. Adjunto adverbial. Olha, vou fazer muito... Ai, de novo. Vou fazer muito bonitinho pra vocês, hein? Vocês vão ter que me agradecer demais. Já são 10h41. Eu vou me atrapalhar, mas eu vou fazer bonitinho. Tá. Sujeito. Não quero essa cor, mas daqui a pouco eu mudo. Sujeito. Verbo. Complemento. Complemento. Ai, gente. Complemento tá de branco. Tá sublinhado. O nosso verbo eu deixei de amarelo. E o nosso sujeito tá de branco. Branco em itálico. O que vocês estão falando? Vou precisar sair. Gente, vocês estão que estão, hein? Tá. Não vou falar nada. E aqui o adjunto adverbial já coloquei, né? Beleza. Identificamos que é o que na frase. Agora eu vou escrever tudo de novo. E vou colocar tudo que pode acontecer. A borracha apaga o lápis de escrever, vírgula, com rapidez. Vou mudar a frase aqui, ó, com rapidez extrema. Vai ficar grande. Com rapidez extrema. Beleza, posso pôr essa vírgula? Vírgula facultativa aqui? Posso. Inclusive, ela é facultativa. Acabei de falar. Ou não. Tá certo? As duas estão certas. Agora, vou botar outra frase aqui. Vou pegar essa aqui, Ctrl X. Vou pôr aqui. Com rapidez extrema, vírgula, a borracha apaga o lápis. Vou pôr uma aqui. Nananana. Sou perfeccionista, gente. E aqui, essa vírgula. Queria que vocês pudessem responder. A gente pode tirar ela? Negativo. Por que que a gente não pode tirar essa vírgula? Quem sabe responder? Porque isso aqui é um adjunto adverbial, como a gente já descobriu. A maneira que a borracha apaga o lápis com rapidez extrema. Logo, um adjunto adverbial. Ele é pequeno? Não, ele é longo, tem 3 palavras. Ele tá na ordem direta? Se estivesse na ordem direta, tava no final. Não, ele tá deslocado, tá no começo. Então, é obrigatório ter uma vírgula.
Ó, tudo que a gente aprendeu hoje está nesse slide. Conseguimos identificar a função de cada termo. Sujeito, verbo, complemento. Deixa eu fazer aqui. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Conseguimos ver que não pode pôr vírgula entre sujeito, entre verbo, entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento. Conseguimos ver também que é facultativo colocar essa vírgula entre todos eles e o adjunto adverbial na ordem direta, como está nesses dois. E ainda, deixa eu botar aqui, por mais dois exemplos aqui. E ainda que se esse adjunto adverbial tiver deslocado e for cumprido, ó, essa vírgula é obrigatória. Mas, e se esse adjunto adverbial estiver deslocado e for curto, eu posso deixar ser sem vírgula? Posso. Posso deixar com vírgula? Também posso. Ó, se ele for curto, a vírgula volta a ser facultativa. Ela só vai ser obrigatória aqui. Vírgula obrigatória. Vírgula. Gente, vocês estão entendendo? Ou eu tô falando sozinha? Hein? Hein? Falando sozinha, né? Tá um pouco falando sozinha. Sabia. Não vou mais dar aula, não. Vou fazer vídeo. Aí ver quem quer. Gente, responde. Tô falando sozinha? Ninguém tá entendendo nada, né? Não, professora. Ai, obrigada. Pronto, respondeu. A Uyara também tá entendendo. Tá, já Comentário. tô felizaça. Sua cara foi a melhor parte. Se vocês entenderam que não pode pôr vírgula entre sujeito e verbo complemento, eu já ganhei meu dia. E essa é a parte mais fácil. Vai ter mais difícil? Vai, mas eu vou tentar ir mais devagar. Sei lá, não sei como que eu vou fazer, mas vai dar certo. Pessoal, lá no microfone que minha irmã tá com música alta. Mas se você quiser abrir pra gente ver também, vai que... Não sei. Ó, esse aqui foi um resumão do que tá acontecendo. Aqui. Não, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Esse aqui tá errado. Aqui é outro resumão que tá acontecendo. Esse aqui é o resumão do adjunto. É. Regra do adjunto. Opa. Regra do adjunto. E aqui é a regra da ordem direta no período simples. Eu quero que vocês saibam de cor e salteado esses dois slides, ó, esse aqui e esse aqui. Se vocês souberem esses dois slides, eu vou deixar, ó, não, asterisco, ó, um monte de asterisco. Aqui na frente, eu vou salvar e mandar no grupo. E antes da próxima aula, hoje mesmo, vocês vão ter que ler. E antes da próxima aula, pode ser tipo na quarta noite, ou na quinta, antes da aula do João, ou antes da minha aula, pode até atrasar uns 5 minutinhos para entrar, mas lê isso aí, daí vocês vão ter mais facilidade para entrar. Fala comigo no privado, quem tiver dificuldade com a sintaxe. O que é sintaxe? É identificar o que é sujeito, verbo, complemento e adjunto. Porque na próxima aula, eu vou ter que começar a conversar com vocês o que é adjunto adnominal e complemento nominal, que é um pouco mais difícil de adjunto adverbial. Eu acho muito fácil adjunto adverbial. É a maneira que está fazendo a coisa. Fazer alguma coisa é fácil de você identificar na frase. Apagar, comer, se mexer, escrever. Aqui é o lápis de escrever. Escrever aqui não é um verbo, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas, então, adjunto adverbial eu acho muito fácil de identificar. Eu acho um pouco mais difícil de identificar complemento nominal e adjunto adnominal, porque eles são difíceis de
de diferenciar um do outro. Mas a regra para os dois é a mesma na pontuação. Na pontuação vocês não vão errar. Mas na sintaxe, se perguntar, talvez vocês errem. A parte boa, ou para mim não é boa porque eu tenho dificuldade com isso, pessoalmente. A parte boa, na prova de vocês, o que cai? Interpretação. Cai estilística, que é figura de linguagem. Eu odeio figura de linguagem. E o que mais? Figura de linguagem. O nome daquilo? Ai, esqueci o nome disso. Processo de formação nas palavras. Gente, vocês estão de sacanagem comigo que até hoje tem prova que cobra processo de formação das palavras. O que a gente quer saber disso? Eu acho que isso não prova conhecimento. Eu acho que é muito, muito, muito melhor cobrar, inclusive, pontuação e sintaxe do que isso, porque pontuação e sintaxe... Tipo, o sufixo, professora, derivação. Isso, eu odeio. Ai, cai muito, eu vi numa das provas. Gente, eu não lembro. Eu já estudei uma vez e eu Cai na odeio. prova do IF? Hã? Cai na prova do IF? Ai, filha. Sinto muito. Mas outra coisa legal que vai cair da minha parte é a acentuação. Eu já dei uma aula sobre isso. Se vocês não lembram, eu vou fazer uma revisão. E cai. Eu gosto porque eu dou aula disso, então eu tive que estudar várias vezes. E tem um macetinho que, pelo macetinho, é fácil de fazer a eliminação e acertar. Eu só sei hoje em dia por causa do macete, mas, tipo assim, com a idade de vocês, eu tinha mais dificuldade com isso. Quando eu falo que eu tenho dificuldade nessas coisas, gente, eu não sou formada em português, não. Eu sou formada em engenharia, eu dou aula mais de matemática, assim, minha facilidade é com matemática e física. Por isso que eu falo essas coisas. Mas hoje em dia eu estou estudando bastante português, por isso que eu estou dando aula de português. São 10h52, eu acabei a aula de hoje. Próxima aula eu vou continuar período simples. E acho que é isso. Falou, professora. Até a próxima aula. Uma aula. Tchau, professor.